Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sou Daniel da Casa Espírita de Garmão. Essa bendita casa que nos acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Nesta noite, vou falar sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Então, no item 6 e 7, continuação e conclusão desse item, nós temos: pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas senão sobre as partes de alguma sorte abstrata de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, a regra que todo mundo devia compreender para poder observar. Era o essencial para a multidão daquele tempo ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão a ser discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente, pois Jesus os pudera iniciar nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aquele que já tem, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender esse verdadeiro sentido. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Por quê? Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e será assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para as fazer sair da sombra. Se ela tivesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os Espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistério reservado aos privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam uma ideia e o tempo de amadurecer e se propagar, antes de se apresentarem uma outra aos acontecimentos de que lhes preparar a aceitação. Então esse foi o item de hoje, a conclusão dessa parte que é a candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então Jesus queria explicar uma forma mais fácil para que eles pudessem entender naquele tempo, através das parábolas, fazendo certas comparações. E assim esse foi o Evangelho de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais um dia em nossas vidas, por tudo que temos, por tudo que somos. Rogando ao Pai de nossas vidas, aos nossos irmãos da luz, Celina, Sheila, Memei, Beatriz, Eurípides e Bezerra, que ilumine e ampare aqueles que estão desempregados, para que tenham trabalho e tenham pão em suas mesas. Ilumine aqueles que estão desesperados, ilumine aqueles que estão nesse momento que pensam em suicídio, aqueles que estão no leito de dor das UTIs, nas enfermarias, aqueles que passam por cirurgia, aqueles que por algum motivo estão desesperados, por nossos irmãos encarcerados, por nossos irmãos dos orfanatos, por nossos irmãos dos asilos, por todos aqueles que necessitam, na verdade, da luz, da proteção e do amparo espiritual. Rogamos a Deus, nosso Pai, que ilumine e também ampare nossas famílias,
nossos amigos, todos aqueles que fazem parte de nossa vida. E agradecidos dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja, Pai. Permita, Pai, que essas águas nesses copos sejam remédio e alimento para todos nós, com a Tua graça. Uma boa noite a todos, uma feliz semana, com muita paz e muita luz a todos. Com a graça de Deus. Boa noite.